Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Analisa Comigo. No vídeo de hoje vamos falar sobre como os restaurantes podem destruir relacionamentos. Eu não tenho absolutamente nada contra os restaurantes. São bons sítios para se estar. São sítios muitas vezes convidativos. Mas o que acontece? Não posso deixar de notar que muitas vezes eles acabam sendo sobrevalorizados, a meu entender. Não me entenda errado, é bom ir para um restaurante quando você, vamos supor, você vive numa determinada região e você vai para o serviço numa região um pouco distante. Você não vai voltar para casa para depois ir novamente ao serviço na hora do almoço, supondo que o, o local em que você trabalha não tenha um refeitório. Você não vai fazer isso. Então, a opção mais prática é ir para um restaurante. Então, existem casos e casos, mas aqui o que eu vou abordar nesse vídeo não tem a ver com esse tipo de caso, que praticamente é algo um pouco indispensável. Eu vou abordar aqui casos opcionais, né? E como, a meu ver, muitas vezes os restaurantes são sobrevalorizados. Por que eu digo isso? Infelizmente, quer você acredite, quer não, existem, geralmente, isso vem mais do sexo feminino, existem moças que têm aquela categorização, né? Ah, o meu namorado leva-me para restaurante, então o meu namorado é um excelente namorado, não importa se ele é é emocionalmente desregulado, não importa se às vezes lhe trata mal, mas ele leva para os restaurantes, principalmente se forem os restaurantes mais chiques, os mais badalados e tal, então é um excelente namorado. E por incrível que pareça, as amigas também vão ficar com aquela inveja. Ah, o namorado da fulana está sempre a levar para o sítio X, para o sítio Y. O meu namorado não faz isso, não me leva para isso, não me leva para aquilo. Eu acho que o meu namorado não me gosta tanto assim como eu achei que gostasse. Acho que se calhar até a melhor opção seria terminar o relacionamento. Parece que não, parece mentira, mas já houve muitos relacionamentos que terminaram por conta de um tema como esse, restaurante. Eu gostaria de trazer aqui alguns pontos que geralmente não são muito vistos quando se fala, quando eh, algumas mulheres falam sobre o homem supostamente gostar mais delas por lhes levar ao restaurante. Há alguns pontos aqui que não são tidos em conta. Quais são esses pontos? Primeiro, vou começar pela privacidade. Infelizmente, os restaurantes não são locais assim tão em que há tanta privacidade assim. Claro que depende também muito de qual restaurante estamos aqui a falar, mas por norma, né? Por norma, principalmente quando os restaurantes estão muito cheios, né? Vou dizer aqui, quando os restaurantes estão muito cheios, que é o final de semana, né? Por norma, não há muita privacidade. Quando eu falo de não há muita privacidade, é assim, não me entenda errado. Eu não estou a dizer que por vocês estarem num sítio público, não. Eu estou a dizer isso por as pessoas estarem muito próximas umas das outras. A mesa está aqui, outra mesa já está ao lado. Já tem uma mesa aqui à esquerda, que está bem junta. Também tem uma aqui à direita, que também está bem junta. Existem locais é ainda muito mais do que isso. A proximidade é ainda muito maior do que essa que eu estou aqui a citar. Claro, também existem outros que não são assim tantos, mas por norma, principalmente quando estão muito cheios, tudo que alguém disser numa determinada mesa, a pessoa que estiver na mesa ao lado ou nas mesas que circundam essa mesma mesa vão ouvir. Então, e o que que acontece? Vocês aí não vão conseguir ter todo tipo de conversa, vocês vão ter que limitar a conversa. Para já é um ambiente controlado só por si, né? Hum, ou seja, você não pode agir de qualquer jeito, você não pode de repente levantar da mesa e começar a dançar, né? A não ser que você já esteja com umas bebidas, né? Vão pensar que está a ficar maluco. Coisas que tu podes fazer espontaneamente num outro local. Você aí não pode fazer, porque tem
existem normas e têm que ser respeitadas. Imagina se todo mundo começa a fazer essas coisas, vai virar um caos, né? Então, por essa questão, esse é o primeiro ponto, privacidade. E só para ir um pouquinho mais a fundo, né, e sair rapidamente, eu gostaria de dizer também que geralmente nos relacionamentos a conversa é a chave, a comunicação é a chave, o tempo que o casal passa deve ser um tempo bem aproveitado para falar sobre o próprio relacionamento, para aproveitar ao máximo a presença um do outro, né? E no restaurante você tem algumas limitações, porque a sua parceira está do lado direito, tá numa cadeira, né, no lado direito, e só a parte já da intimidade já fica muito reduzida. Entenda-me corretamente, nem um abraço, porque, ou seja, vocês muitas vezes, olha, vocês até podem fazer isso, porque vocês pagaram mesmo para comer, mas muitas vezes a própria estrutura em si do restaurante não lhes vai permitir comerem abraçados. Muitas vezes, eu não estou a dizer que seja algo proibido, entenda-me de forma certa. Eu não estou a dizer que é algo proibido nos restaurantes, vocês não podem comer assim, não. Mas, pela própria estrutura do restaurante, pela a forma como as coisas são aí postas e o ambiente em si, né? Algumas vezes, você vai notar que você não vai poder fazer esse tipo de coisas. Vocês não vão poder comer abraçados. Ela não vai poder comer no seu colo, ok? Ela não vai poder comer. Vocês são namorados? São. Mas ela não vai poder comer no seu colo porque vocês estão num restaurante. Então, é mais ou menos isso. Vocês estão num restaurante e existem algumas normas, umas explícitas, outras implícitas, né? E então as pessoas têm que ter algum autocontrole. Ok, isso aqui para fugir já da privacidade. Esse era o primeiro ponto. Segundo ponto, economia. Ok? Tem que se ter aqui em conta uma coisa que muita gente não tem em conta. Vamos lá, eu vou fazer aqui um cálculo muito rápido. Vamos supor que numa ida a um restaurante se gaste de $50. Eu vou falar aqui em dólares. Não vou falar em dólares. Vamos lá, vou falar aqui em kwanzas. Pronto. Numa ida ao restaurante se gaste 50 mil kwanzas, né? 50 mil kwanzas são equivalentes a $50. Ok, eu já fiz aqui a conversão e eu não vou fazer mais a conversão. Essa é a única vez que eu vou converter. 50 mil kwanzas numa única ida. E vamos supor que você esteja com uma parceira que diz: olha, pelo menos 2 vezes por semana seria algo bom. Se nós não formos 2 vezes por semana, então não sei o que é que nós estamos a fazer assim juntos. Vai parecer que que tu não gostas assim tanto de mim, não gostas de andar em público comigo e tudo mais, né? Então, vamos fazer aqui cálculos muito rápidos. 50 mil mais 50 mil, 100, multiplicando por 4, 400 mil kwanzas, né? Eu disse, eu não vou converter novamente. Então, 400 mil kwanzas é o que vocês vão gastar em apenas um mês, apenas em restaurante. Indo só 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. E vocês vão ter já uma despesa de 400 mil kwanzas. A pergunta que se coloca é, ok, aqui o que eu estou a dizer não é apenas que a pessoa tal, que muita gente não tem capital mesmo para gastar desse jeito. E é uma verdade, muita gente não tem capital para gastar desse jeito. Mas mesmo supondo que alguém tenha esse capital, será que essa pessoa quer gastar esse capital dessa maneira? Uma pergunta interessante que muita gente também não consegue chegar. Muitas parceiras muitas vezes não conseguem chegar até essa conclusão. Será que essa pessoa quer gastar o dinheiro dessa maneira? Será que essa pessoa não quer fazer algumas outras economias ou querer pôr o dinheiro numa outra coisa que talvez seja até mais útil, que demore mais tempo? 400 mil kwanzas, tu compras algumas coisas, ok? Tu compras algumas coisas úteis, ok? E estamos a falar apenas em um mês. Então há que ter esse cuidado todo ao analisar. Parceiras, pelo amor de Deus, vamos ter um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de calma. Então temos esses pontos e também eu podia acrescentar mais um outro ponto, que é o próprio ambiente em si dos restaurantes, né? Nós temos pessoas com personalidades diferentes e
que você acredita que não, nem todo mundo necessariamente acha o ambiente do restaurante tão agradável assim. Uma vez que você também vai ver muita coisa ali, né? Você vai ver geralmente aquela, como é que eu vou dizer, entre aspas, né? As gold diggers, elas geralmente vão muito para esse tipo de ambientes, principalmente quando são aqueles assim mais badalados, aqueles mais chiques, né? Também entre aspas. Então, o que eu quero dizer com isso? É que há uma falsidadezinha também no ar, né? E você nota isso. Você nota um tomzinho de falsidade no ar. Você vai ver aquele senhor extremamente barrigudo, com aquela mocinha de, sei lá, vamos lá chutar, de 17 anos. Você vai ver coisas assim, né? E isso não é para desencorajar ninguém, mas é só para puxar esse último ponto que eu queria acrescentar. Nem todo mundo gosta desse tipo de ambiente, por esse tipo de coisas. Nota-se uma pequena falsidade ali no ar, um ambiente um pouco artificial. De que forma? Você não pode agir do jeito que você agiria no seu dia a dia quando você está a comer, né? Ou se você estivesse a comer, né? Você não pode agir desse jeito, você tem que estar praticamente uma pessoa de frente. Se alguém lhe vir a comer ali e lhe vir a comer num outro sítio, dependendo de como você é, né? Depende, varia muito de indivíduo para indivíduo, mas vai dizer que são pessoas diferentes. Se ali talvez você esteja mesmo a ser muito duro nas regras e a comer o frango com garfo e faca e tal, mas fora daquilo você não quer saber de garfo e faca para comer frango. Frango é só pegar e já tá, foi. Então, são essas coisas também que criam essas e as outras que eu citei, né? Que são aqueles, muitas das vezes, aqueles casais que tu acabas vendo e tu sabes que aquilo ou é a jovem a partir o braço, ou algo do gênero. Então, nem todo mundo gosta desse tipo de ambiente. Né? E isso também não é muito tido em conta quando algumas moças estão a fazer esse tipo de análise. Atenção, eu não estou a dizer, eu não estou aqui a dizer que ir para o restaurante uma vez ou outra é uma coisa errada. Não, não estou a dizer nada disso. O que eu estou a dizer é que deve haver um pouquinho mais de compreensão, né? Porque geralmente são as moças que gostam um pouquinho mais desses ambientes, então deve haver um pouquinho de compreensão quando o parceiro diz, não, olha, não é tanto assim a minha onda, mas isso não quer dizer que vocês não vão sair em público. Vocês podem sair em público, podem ir para uma atividade pública que estiver a decorrer, de repente está a ver ali música ao vivo num determinado sítio, no museu, ok, eu falei museu só por dizer, mas essas atividades também acontecem no museu ou num outro sítio qualquer. hum, e vocês podem fazer isso. E o que é que acontece? Qual é a diferença, né? Do que eu estou aqui a falar, ir para o restaurante? Vamos supor que vocês tenham ido fazer um piquenique. No piquenique, vocês podem conversar sobre tudo o que vocês querem conversar. Está ali o sol à vossa frente. E dependendo do sítio em que vocês estão, vamos supor que tenha que esteja também um rio à vossa frente. Ou seja, a natureza em si está à vossa frente para vos brindar, para brindar esse encontro. É um encontro em que vocês não vão estar a gastar milhões, vocês não vão ter de estar ao lado de pessoas que, num ambiente, entre aspas, um pouquinho falso, né? Você não vai precisar de estar a comer frango com garfo e faca, né? Ok, isso de frango com garfo e faca também é um pouquinho de exagero, mas é só para entender que você não vai precisar ter tantas limitações assim. Você vai estar à vontade com a sua parceira, com o seu parceiro, você vai estar tranquilo ou tranquila e você vai estar bem, ok? Então, é importante valorizarmos também esse tipo de prática e não necessariamente porque o que eu noto, né, é mesmo muito isso. Vamos para o restaurante, pessoas que nem sequer se conhecem. O primeiro encontro é logo num restaurante. Isso é um erro terrível. O primeiro encontro nunca deve ser num restaurante, a meu ver, né? Nunca deve ser num restaurante, por quê? Porque vocês não se conhecem. Imaginemos que eu seja uma pessoa que quando come, mastiga de boca aberta e depois gosta de mandar aqueles gases pela boca, né? Eu sei o nome, mas eu não vou dizer, porque só o nome já
Porque só começando pelo nome eu nem gosto. É o nome, é a ação, eu não gosto das duas coisas. Então não vou dizer o nome, mas acho que todo mundo sabe o que eu estou a dizer. E então, você não conhece a pessoa que está ao lado e você está num ambiente totalmente que você não controla, ok? Um ambiente que o ambiente em si é que te controla, ok? Então, eu acredito que não é a melhor opção. Não é a melhor opção. E depois, para não falar daquelas coisas que às vezes acontecem, quem é que vai pagar? O homem geralmente é que tem que pagar, né? O homem geralmente é que tem que pagar. Então, imaginemos que a sua parceira, a pessoa que você decidiu levar ali, né, para o restaurante, esteja a comer bastante, esteja com aquela fome terrível. De repente você diz para ir para o, você pede para ir para o quarto de banho, né? Você vai para o quarto de banho e quando você volta, você vê já ela a começar a comer um montão de coisas que você nem fazia ideia que ela ia pedir. Mas alguém vai ter que pagar por isso. E geralmente, quem é que vai pagar? É o homem. Então, é uma série de constrangimentos que podem estar a acontecer. Mas, uma vez, mas tal como eu disse no início, eu vou aqui voltar a citar. Eu não estou contra os restaurantes. Quem quiser ir, pode ir, né? Mas, a meu ver, eles são sobrevalorizados. Existem várias outras formas de você ter um almoço bom, um jantar bom com a pessoa que você gosta, sem necessariamente estarem aí para um restaurante. Vocês vão estar muito mais felizes ali nessa outra opção. Para não falar também da própria, entre aspas, a qualidade do que vocês estão a comer. Né? Uma coisa é vocês comerem algo que está bonito, outra coisa é vocês comerem algo que é saudável. Porque muitas vezes ali nós encontramos comida processada de um jeito difícil de explicar, óleo que é repetido sabe-se lá quantas vezes, porque o restaurante é uma empresa e quer economizar, não quer estar ali a gastar um montão de recursos, né? Entre aspas, desnecessariamente. Então, eles vão estar ali a economizar, mas o prato vai ficar uma maravilha, o gosto também vai ficar uma maravilha, mas será que o que você está a comer é assim tão saudável? Questionável, questionável. Pode não ser assim tão saudável, ok? Então fica aqui a dica e era esse vídeo que eu quis fazer. Se você chegou até aqui, suporte o canal, inscreva-se para que consiga ter acesso a mais conteúdos assim. A ideia na verdade é ir aprimorando cada vez mais. Dê o like caso você tenha gostado de alguma coisa que eu disse, né? Foi dita muita coisa. Partilhe bastante o vídeo para que mais pessoas consigam ter acesso, né? A sua partilha é extremamente importante para que o canal comece a andar por conta própria, porque o canal ainda está assim numa fase embrionária.